Ramon Dias, demitido oficialmente do Corinthians agora há pouco. Fluminense derrubou Ramon Mais Dias. um, Renato Gaúcho, né? A gente pode chamar. Não tem 20 minutos que o Corinthians divulgou isso oficialmente. É coisa de 5h30 pra cá que foi decidida, ou que foi oficializada a demissão do Ramon Dias. Dançou no Corinthians, vai pegar as malinhas e vai embora. Amigo, 21 dias depois de ser campeão paulista. Dorival já no radar, né? Impressionante. Meu amigo, 3 semanas de futebol brasileiro é essa máquina de moer treinador. Né? Eu não estou aqui falando que é só o caso do Ramon Dias. O Mano Menezes foi demitido com uma rodada do Brasileiro. Né? Também é um caso incrível, mas ele não tinha ganho o Campeonato Carioca dias antes. Esse cara aí que está na tela, o argentino Ramon Dias, ganhou o Campeonato Paulista outro dia contra o Palmeiras. Em cima do Palmeiras. 3 semanas atrás. Mas foi um negócio, foi uma euforia. Caiu. Tá fora do Corinthians. E eu acho que a coletiva do Memphis Depay, depois do jogo ontem, selou o destino do Ramon Dias. Então, mais um que cai. O Fluminense derrubou 2 técnicos seguidamente. Contra o Santos, domingo, derrubou o Caixinha, né? O Renato Gaúcho derrubou o Caixinha. E agora derruba o Ramon Dias. Vai mandar o DVD dele de treinador pro Ramon Dias. Qual agora, é o próximo jogo do Renato Fluminense? Gaúcho. Next. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vitória domingo. Qual é o técnico do Vitória, hein? Quem é que tá É o dirigindo? Carpini. Ô, Carpini, presta atenção aí, hein, cara. Cuidado, hein, Carpini. Cuidado. Jogo no Maracanã, tá? Jogo no Maracanã. E olha, tem uma situação aí, antes da gente falar do jogo, antes de falar da demissão. O Fluminense vence, por exemplo, Vitória domingo no Maracanã. O Flamengo joga contra o Vasco. Perfeito. Onde, na minha opinião, o Flamengo é muito favorito. Mas é um clássico, né? Um super clássico, carioca. Não deixou de ser o clássico que sempre foi. Hoje as forças estão muito desiguais. Mas é o clássico que é. Não acho que seja uma zebra, né, clássica o Vasco ganhar do Flamengo. Porque o Vasco ainda é o grande Vasco. E o Palmeiras vai jogar em Fortaleza contra o Fortaleza. Então, assim, não seria um absurdo imaginar que o Fluminense possa terminar a próxima rodada como líder do campeonato. Se o Flamengo não vencer o Vasco e se o Palmeiras em Fortaleza não vencer o Fortaleza. Basta que isso aconteça. E claro, que o Fluminense vença o seu jogo. Agora, o Pedrosa... Fluminense e Vitória no Maracanã. Jogo fácil. O Fluminense vai não é fácil, mas é uma chance real. O Palmeiras real, joga né? 2 fora seguidas, é isso? O Palmeiras joga com o Fortaleza agora domingo. Em Fortaleza. E o Flamengo enfrenta o Vasco no sábado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Fluminense venceu o Corinthians, né? E eu não vou embarcar no oba-oba de que o Fluminense fez um grande jogo. Sim. E também, muito menos, vou desmerecer a vitória do Fluminense. Né? Não fez nada, gol cagado. Não tem nada de gol cagado. O René fez um golaço, o Papa aqui avisou que o Renezinho tem o seu valor, né? Olha, foi o melhor jogador do Fluminense ontem, junto com o Arias, tá? Que o Arias eu costumo usar esse termo, ele é um carregador de piano, e é um jogador que além de ser carregador de piano, ele é muito esforçado e ele não é ruim. De pé direito, Papa. O cara fez aqui, você viu o gol dele, né? Faz gol, de pé direito, aí, cara. Ele não é ruim, não. Ele fez a melhor partida dele pelo Fluminense. Não é muita coisa, porque ele não tinha jogado nenhum jogo bom. Ele ainda, era né? titular no Flamengo, que não era aquele Flamengo, aquele elenco maravilhoso, não era esse patamar, mas ele chegou a jogar naquele time de 2019, cara. Ele chegou a jogar. Tá no grupo, né, de 2019. Tava no grupo, jogou, ele fez vários jogos. Que veio o Felipe Luiz e assumiu de vez a posição. Sim, né? mas ele atuava antes. Não, eu tô só comentando que o que fez o René perder espaço no Flamengo foi a chegada do Felipe Luiz, né? E o Felipe Luiz estreia num jogo contra o Bahia, toma de 3-0 o Verdade. Flamengo. Olha o gol do cara aí, olha o gol do René, ó. Vai rebater. Olha como é que ele vai esperar a bola quicar. Olha isso, armou o chute, duas quicadas. E pegou na terceira quicada de bate-pronto. Bate pronto. E aí eu vi gente ontem da torcida do Corinthians reclamando do goleiro. Pô, pelo amor de Deus, gente. Não. Foi um foguete. Pelo amor de Deus, cara. Uma sapatada no ângulo. Mas pegou muito na veia. Tem que reclamar de quem deixou chutar. Pegou muito na veia. Aí o Fluminense fez esse gol e 12, 13 minutos depois conseguiu um pênalti desnecessário. Pênalti tolo, mas foi pênalti, né? Muito pênalti. Até se fosse fora da área, poderia até ser caso para expulsão. Mas a penalidade máxima já é considerada uma punição. O que aconteceu ali na área, hein? Nada, né? Os dois ali se pegaram, foi revisto o lance, Na hora eu fiquei preocupado, eu falei, acho que alguém fez falta ali. Mas foi um puxando o outro, os dois caíram, né? E o jogador do Corinthians levantou. O jogador do Fluminense que caíram... O do Fluminense ficou caído e o do Corinthians levantou rapidamente. Eu, na hora, achei até que poderia ter sido falta de ataque do Fluminense ali. Mas no replay você vê que não foi, não. Foi só um puxando o outro ali e ficou por isso mesmo. Isso aí é um pênalti claro, eu não vi na hora, né? Ninguém viu, mas o VAR viu, chamou a arbitragem, tem um pisão, cara, que acima do tornozelo, um lance até temerário em cima do Serna, aos 32, e aí o Arias bate com aquela frieza, olha a frieza do Arias, o cara, meu irmão, é anormal, é um ET o Arias, olha a frieza, olha onde é que ele vai botar essa bola, se não, a bola não teria entrado, se não fosse ali, olha como é que o goleiro vai, mas passou longe, porque ela vai tão perfeitamente, né?
É uma cobrança tão perfeita, tão de almanaque do Arias. E aí 2-0 matou, o Corinthians ficou morto até o fim do jogo. Agora, de novo, gente, o Fluminense fez um grande jogo. Essa camisa aí do Fluminense? É a camisa número 3. Segunda camisa. É 3? Eles ainda estão usando aquela acho que essa é a segunda camisa, eu acho não? que eles estão usando ainda aquela segunda com as faixas de Essa é 3, terceira então, né? camisa. Me então. parece que ela ainda tá concomitante com a outra, com a Entendi. segunda branca lá. O Grêmio também tem uma assim, os Tem. times que tem Que é esse patrocinado fornecedor pela a Umbro, Umbro, eles têm essa terceira camisa. É como se fosse uma retrô, é isso? Não, um troço aí me parece uma É camisa de diferente, marinheiro, é né? padronizado da Umbro. Eu não Tanto gosto é muito. que Tem não. aí pra É. botar Até a o imagem da camisa do O Fluminense. símbolo mais da aproximada. Umbro, ele também é modificado nessa camisa aí. Eu não gosto muito não, pra falar a verdade. Acho Eu também muito acho feio. estilizada. Parece que o Fluminense tá com capuz. Parece um marinheiro, né? Parece uma gola de marinheiro. Tá ali. parecendo isso aí. Isso eu queria ver. Achei estranho, cara. Mas, gente, olha aqui. O Fluminense não fez um grande jogo, não, tá? Não fez um grande jogo, mas foi mais sólido defensivamente. O Renato conseguiu dar solidez defensiva ao Fluminense, mesmo sendo um time mais ofensivo do que era com o Mano Menezes. Ontem não foi exatamente ofensivo. Eu vou dizer que o Fluminense teve 3 chances de gol ontem. 3, e fez 2 gols. Uma com o Cano no primeiro tempo, que ele não alcançou a bola. Passe do René. Primeira grande jogada do René no jogo. Ele não alcançou a bola porque já não é mais aquele Cano, não tem mais aquela forma física, senão teria chegado. Fosse 2 anos atrás, teria chegado. O Cano perdeu aquele gol, pra mim, gol perdido. Não era fácil, mas era uma oportunidade real de gol. E as duas que entraram. O Fluminense não perdeu chances no jogo. Então, não criou, na verdade, grandes oportunidades. Dizer que fez um grande jogo, não fez. Eu acho que fez um jogo com atitude, com postura, com segurança, com solidez defensiva, com foco, com intensidade, tudo isso. Mas não foi um grande jogo na parte criativa. E até, a meu ver, me dá razão no que eu falei ontem sobre a construção do meio-campo do Fluminense. Porque o time melhorou um pouco quando entrou o Nonato. Lembra que eu falei do Nonato aqui, ô Pedro? Eu falei, mudaria 4 Mas posições. o Martinelli jogou muito ontem, Quem? tá? Martinelli jogou muito. Mas o Nonato poderia ser titular até com o Martinelli junto. Poderia. Né? O Talvez Lima, na vaga do Lima. O Lima saiu no Sim. intervalo sem jogar Sim. nada, de novo. Né? Sim. Aí o Renato falou que ele tava com febre durante o dia. Pô, tá sempre com febre o Lima, não é possível. Mas tá com febre, não Eu tinha acho que que jogar, pô. Eu acho que porque por que jogou, né? É. Tá sempre com febre. Então por que botou pra jogar o Lima com febre? Mas enfim, o Fluminense melhorou com a entrada do Nonato. Não fez um grande jogo, mas foi um time sólido e que aproveitou as suas oportunidades. Se você olhar as oportunidades do Corinthians, eles tiveram até mais claras que as do Fluminense. Mas foram 2 ou 3 no jogo e só. O Fluminense não sofreu, não passou aperto, não foi pressionado. Mas venceu, né? E negar que o Renato tem um soprinho ali de estrela, que tem uma sortezinha maior do que a do Mano, eu acho que, ou do que o de O Renato é nos últimos sortudo tempos. pra caramba. Impressionante. A carreira né? dele inteira foi baseada nisso. Impressionante. Ele é muito sortudo. Teve competência ontem, A mas sorte, ela teve procura, sorte. a sorte, ela procura o vencedor? Procura. O vencedor, o bom goleiro, ele tem que ter sorte. O cara que é um bom treinador, ele tem que ter sorte. Cara, pra analisar o ano de 2019 do Flamengo. O ano de 2019 do Flamengo ele foi mágico, foi legal no Brasileiro, com aquela campanha de 90 Mas ele pontos. deu azar no foi. Flamengo, né? Mas a Na cereja final- do bolo foi o quê naquele ano de 2019? Foi quando passou nos pênaltis ali contra quem? Não. Mas A virada. o Jesus precisou Eu passar falo nos na pênaltis. olha só o jogo como se desenhava Flamengo e River. O River, Flamengo e River. Flamengo perdendo até os 42 do segundo tempo. Cara, aquilo ali, você acha que o Jorge Jesus não tem sorte? É sorte, cara. É sorte. De acontecer daquele jeito. Óbvio que tem E o aquele- melhor zagueiro dos caras... Mas de falhar, acontecer falhar daquele jeito ali. Então, tipo assim, aconteceu no ano seguinte do Flamengo falhar também. Então, Claro, acontece. Então é futebol, isso acontece, faz parte do futebol. Mas a competência que tinha o Jorge Jesus fazia as coisas acontecerem. Porque aí você dá como tem dá sopa pro azar, você dá sopa pra sorte também. Mas ele deu azar no Flamengo, o Renato, né? Na final que o Andrés entregou. Cara, um momento... Deu azar em 2008 com o Fluminense, enfim. não um sempre, momento né? ou outro isso vai acontecer, mas ele tem muitos momentos de sorte, sim. Falando de sorte, e eu acho que a vitória do Fluminense ontem teve muito mais mérito do que sorte, mas muito provavelmente se o René não sai pra tomar o remedinho, ele não ia estar naquela remedinho, posição. hein, rapaz? Ele não ia estar naquela era de posição. 5, era de 20, era de 30, por que era aquele remedinho? disseram que é pra enjoo. Eu não sei não, meu Que amigo. era o quê? Pra enjoo. Porra, Disseram que era pra enjoo. Eu só Mas- sei que ele E ficou... o Alexandre deu ontem, a que o pessoal força pra achou- ele. O pessoal achou que o Alexandre foi tomar um Ei, Imosec. Pete, era de ontem. 20 aquilo ali? Era de que era aquilo ali? Era de 20, né? É de 20? Vocês viram o Alexandre? Apontado pro Shell, diria o Pô Fechou, porra. né? E aí ele sai na lateral pra tomar o remédio e ele volta naquele posicionamento ali, que é o posicionamento que ele pega pra a sobra da bola. Mas de forma geral eu concordo com o Ilan que o Fluminense não jogou um futebol maravilhoso, mas eu usei até essa palavra no SBT e vou falar aqui de novo. Futebol
e jogo maduro, porque o Corinthians em nenhum momento foi controlador da partida. Teve uma chance com o Memphis no primeiro tempo que o Fábio fez uma grande defesa, depois teve uma chance com o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto isola essa bola, mas o Corinthians em nenhum momento do jogo controlou. Tava com uma linha do meio campo muito espaçada, o Corinthians sente muita falta do Garro, que é um jogador que consegue pifar ali muito pro Memphis e também pro Yuri Alberto. Foi uma equipe onde o Fluminense, na minha visão, mais uma vez, o Bernal foi titular e jogou bem, Martinelli também para mim fez um grande jogo, inclusive na intensidade física, o Lima nem tanto, mas o René e o Samuel Xavier conseguiram proteger bem, e apesar da ausência do Thiago Silva, a gente criticou muito o Freitas aqui na última partida, ontem ele fez um bom jogo, cara, fez um bom jogo junto com o Ignacio, o Canobi ainda meio perdido. Dá um sustinho ou outro. Mas Freitas, aí é risco do jogo, né? Canobi tá perdidinho ainda? Perdidinho. Quem? Canobi. Perdidinho. Esse não tá fazendo nada. Perdidinho. Cara. Não tem como. Vou te falar. Não tem como continuar. Perdidinho. Cara, eu não tenho nada contra. Eu Nem fui a eu, favor zero. da contratação dele, já elogiei ele aqui, mas Sim. ele tá sem jogar nada há uns 5 ou 6 jogos. Tá mal. Não dá pra ele continuar. Aí ele luta, ele briga, ele... Cara, não é sumô, Quanto é que ele custou, não é hein? atletismo, não 6 é... milhões de euros. O cara corre, cara, Não é não caro. produziu uma única jogada, uma única assistência, nada. De fato, nada. tá. O Cerne entrou no primeiro lance do Cerne, ele sofreu Participou. pênalti. É. Primeiro lance. Só que o Aras, Então- o Fluminense tem o Aras, né? Que é um cara que equilibra muito o jogo. Ele não deixa o time adversário te amassar, porque quando ele tem a bola, ou ele sofre uma falta e dá uma acalmada no jogo, ou ele faz uma jogada progressiva. Ele tá sempre buscando o gol também, é um jogador extremamente qualificado nesse sentido. É um craque. Ele é um dos grandes craques do futebol brasileiro nesse momento e que deixam também o Fluminense ter válvula de escape. Só que quando sai o gol do René, o que eu imaginei? Cara, agora o Fluminense vai sofrer um pouquinho, porque o Corinthians vai vir pra cima, entra o Thales Magno ali também, que é um jogador que faz jogadas de ponta. Isso não acontece. Não aconteceu. Isso não acontece. O Fluminense, repito, faz um jogo extremamente maduro. Concordo com o Ilan que a entrada do Nonato também dá um poder ofensivo, ele até faz um chute de fora da área ali. Teve outro lance de contra-ataque do Fluminense que eu não sei quem errou o Perderam passe. 2 ou 3 contra-ataques no fim do jogo. Era pra fazer 3, 4. Poderia ter feito o terceiro, com certeza. Então assim, cara, não fez um grande jogo, verdade. Corinthians também, você não acha que o Corinthians também que tá nesse momento de perda de treinador... Mas acabou de ser Pode campeão ser, paulista, mas vinha olha bem só, na mas temporada. entrou numa draga. Sim, Não, entrou, né? Nos entrou últimos numa jogos. draga, mas assim, cara, jogar lá é muito difícil. É muito difícil. O porque Corinthians eles perderam de 3 lá no passado. A pressão da torcida, você fala? Eles O Corinthians acabaram de ganhar do coloca- Vasco de 3 lá. O Corinthians não vai ao o seu time. O Corinthians coloca 40 mil todo jogo lá na Neoquímica Arena. Ganharam do Palmeiras. Sempre o fator da vaia aí, ó. Mas é verdade, é um time que não vai. É um time que não vai, é um time que torce. E viu que não deu certo ontem, Mas não né? deu Não certo, vai, né? acontece. Mas o ponto tem muito a ver também com o que o Memphis falou. Cartilha do Pedrosa não funcionou É, ontem. ontem não Ah, funcionou. não,